Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E o tema de hoje então são as disfunções latentes. Primeiro quero dar uma contextualizada para vocês, que o que me motivou a fazer esse vídeo são situações do dia a dia de trabalho, né, questões que a gente acaba enxergando e às vezes não intervindo porque não, né, não nos cabe naquele momento, e conversas com os nossos clientes. E uma delas foi uma das mais importantes situações que eu passei, que eu estava atendendo uma cliente, mas tinha um adolescente treinando sozinho e eu tive que fazer uma intervenção porque realmente era um padrão de movimento bastante inadequado para o exercício que ele estava fazendo, uma importante fraqueza da musculatura intrínseca dos pés, e estava comprometendo demais o movimento e com sério risco de uma lesão no futuro bem próximo se isso não fosse apontado para ele. Então eu me apresentei, perguntei se eu podia gravar o movimento que ele estava fazendo, ele foi bem, né, tranquilo e simpático e teve uma conversa bem bacana depois de tudo isso. Espero tê-lo ajudado daquela maneira e depois, né, poderíamos ter próximos contatos, inclusive, sobre isso. Uma outra situação onde uma cliente também me questionou quando ela viu um pré-adolescente na academia treinando. E por último, assim, mais recente, eu tenho um cliente também que tem um familiar que é adolescente, que está treinando musculação, enfim. E são conversas do dia a dia, são questões que me provocam e é importante dividir com vocês pelo olhar do R2FT, que isso é o mais importante. Então, como você já percebeu, então a disfunção latente tem a ver com a questão do treinamento físico também, treinamento de força principalmente. E, né, eu também não posso deixar de dizer para vocês que desde a década de 90 do século passado, né, por óbvio, a Academia Americana de Pediatria já publicou uma diretriz que trata, né, do treinamento de força para crianças e adolescentes, né, incentivando essa prática, orientando, mostrando quais os melhores métodos, sistemas e como fazer. Então, sim, existe recomendação e maneira de fazer um treinamento de força para jovens e adolescentes e também para crianças. Claro que cada um a gente vai tratar de um jeito, né? Criança de um jeito, jovem e adolescente de outro, mas sim existe recomendação, trabalho de força. E mesmo assim, infelizmente, ainda hoje eu escuto, inclusive de profissionais de saúde, né, alguns absurdos e desinformação quando se trata do treinamento de força, né, falando que só pode treinar depois dos 16 anos, que vai machucar, que atrapalha no crescimento, e realmente essas evidências não existem. Né? O que existe sim são diretrizes e a maneira correta de fazer esse trabalho. Tá bem? Então, contextualizando isso, vamos ao tema do vídeo, né? Porque senão acaba ficando muito longo, mas é inevitável, tem que tratar de várias questões aqui, porque o assunto é bastante complexo. Bom, a disfunção latente, então, se você está acompanhando aí o canal R2FT, já viu que eu falo de padrões de movimento, padrões posturais, né, estrutura miofacial, músculo esquelética, e se você não viu, volta lá e assiste, porque senão esse vídeo aqui vai ficar longo demais. Mas então esse jovem, esse adolescente, esse pré-adolescente, tem por característica então um momento da vida de passar muitas horas estudando, muito tempo sentado, dormindo mal, que também daria um outro vídeo sobre a questão da qualidade do sono nessa faixa etária principalmente, que não é o caso agora. E então já existe nesse jovem um padrão, vícios posturais, desequilíbrios de cadeias musculares, desequilíbrio na transmissão de forças, que é o que o R2FT estuda, né, se dedica bastante. E esse jovem daqui a pouco decide ir para uma academia, né, fazer trabalho de força, musculação funcional, calistenia, ou, né, com peso do próprio corpo, enfim. Mas já existe um padrão, né, de disfunção. Ele apenas não se manifesta ainda na forma de dor, porque ele ainda não foi exigido, né, dentro de magnitudes de força maior. Mas quando vem esse treinamento de força, qualquer que seja o sistema, essa dor vai aparecer mais cedo ou mais tarde, é inevitável que ela vai aparecer, né, porque existe, né, falhas nas transmissões de força. Então, o que acontece? Né? Por que isso acontece? Porque o jovem vai buscar a academia, né, justamente normalmente por questões estéticas, né, e não tem nada de errado nisso, né, desde que seja feito tudo dentro das diretrizes. Né? E, bom, a musculatura estética é uma musculatura que tem alta capacidade de gerar força, são músculos maiores, peito, costas, glúteos, né? Então, essa musculatura, ela trabalha com magnitudes de carga bastante grande. Porém, essa musculatura estabilizadora local, por exemplo, das articulações, das vértebras da coluna, dos joelhos, dos ombros, essa musculatura fica para trás, é uma musculatura que fica né, esquecida no treinamento físico. E é por ela que nós temos que começar o trabalho. O professor Ivan Jardim tem uma frase muito importante que ele pergunta, né? Você começa a construir a casa por onde? Pelo telhado? Não, né? Você começa a construir pela base, pelo alicerce.
para depois subir as paredes, depois o telhado. E é nessa lógica que o treinamento físico também deveria funcionar, principalmente para quem está começando. A gente precisa fazer uma análise, né, de cadeias musculares, de desequilíbrios musculares, de músculos que estão recebendo alta carga neural em função de posturas viciadas, né, do dia a dia, músculos que estão com baixa carga neural inibidos, e trazer um equilíbrio para essa estrutura musculoesquelética, para depois avançar para o treinamento de força mais robusto, com mais volume, com mais intensidade. Então, é importante. Por que a lesão vai acontecer e é inevitável? Porque essa musculatura maior, que faz muita força, que tem capacidade de gerar muita força, a musculatura comanda o nosso sistema ósseo, né? Músculo esquelético. Né? Os músculos tracionam os ossos através dos tendões. E desequilíbrios de transmissão de força vai fazer com que, inevitavelmente, vá acontecer uma lesão articular. É quase que inevitável que isso aconteça. Né? Porque quando a gente estuda a transmissão de força, por exemplo, uma pisada, né? um arco plantar desabado, certo? Isso vai fazer acontecer desvios em cadeia que pode chegar até a sua cervical. Então, é inevitável que em algum momento essa lesão vai aparecer se não for, né, avaliado, né, se não for pensado, se não tiver um método para reequilibrar essa estrutura. Então, e mesmo um adulto também que mais sedentário, que nunca participou de nenhum tipo de sistema de treinamento físico, ou simplesmente vai começar a caminhar, vai começar a correr, que são todas recomendações de saúde, também é possível que aconteçam dores iniciais de adaptação nesse processo. Então, a R2FT surgiu também nesse cenário de trazer um reequilíbrio, de reestruturar primeiro a base, primeiro o alicerce, para depois você avançar e continuar tendo exercício para a vida. Porque o exercício ele é um remédio, né? Também, além de questões estéticas, né? Ele também é um remédio, ele é considerado cada vez mais um remédio. E como remédio ele tem a sua dose, né? E se você praticar para a sua vida, ele é dose dependente, ele precisa estar sempre ativo, o exercício é para a vida. E nada melhor do que começar já a sua prática esportiva ou de exercício físico de treinamento num caminho que você não vai precisar parar logo na frente por causa de lesão, que vai te desestimular daqui a pouco, né? Que vai fazer você ter que parar um período para se recuperar, perdendo tudo aquilo que você conquistou ali, ou pior ainda, né, se fortalecendo de forma torta, digamos assim. Porque você vai começar a trabalhar força, vai ficar mais forte, mas vai ficar forte em cima de uma base instável. Então esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Busque o nosso trabalho, né? O R2FT está aqui para ajudar você a fazer uma boa avaliação, uma avaliação que não é feita em academias, é uma avaliação de sensibilidade muscular, uma avaliação de cadeias musculares, tá bem? Então, deixe seu comentário, sua dúvida, o nosso contato está sempre na descrição dos vídeos e vamos seguindo em frente e trazendo mais conteúdo para vocês, tá bem? Um forte abraço e até a próxima.